texto aqui, pastor Ezio Paulo, Gálatas 1, verso 6, Paulo diz assim: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então aqui eu estava em casa, eu não sei se você é como eu, então eu tiro ali meus 15 minutos, 10 minutos de bobeira, eu vou olhar o Instagram, o TikTok, e aí passou um videozinho que eu achei muito interessante. Eles colocaram um pregador, não vou citar nome de ninguém aqui, um pregador de São Paulo, de uma igreja de São Paulo, dizendo: nós merecemos, nós somos igual a Jesus. Né? Claro que nós somos iguais numa certa medida, mas ele dizendo que nós merecemos, nós temos que ter tudo aqui, e ele falou ali, e depois mostrou a metade do vídeo, a outra metade, o outro pastor, já é de Minas Gerais, de BH, pregando que a nossa justiça não é nada e que nós dependemos de Cristo. Se você chegar diante de Cristo sem merecer nada, você vai ser abençoado. Então você percebe que tem dois evangelhos sendo pregados. Sim. Um evangelho de que eu mereço e um evangelho do que eu não mereço. Eu queria te lembrar de uma história, para você nos ajudar e comentar isso. Então a história do filho pródigo, eu acho que ela tem tudo a ver com isso aqui, né? Então o filho pródigo estava na casa do pai e ele achava que merecia mais, né? Ele achava que ele não vivia, né, o que ele merecia. Então, por merecer, ele pegou o que era de direito e saiu. E foi viver a sua vida. Depois ele perdeu o dinheiro acabou, ele não tinha emprego, não tinha comida, foi cuidar de porcos e tinha vontade de comer a comida dos porcos. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele quis voltar para a casa do pai, mas agora ele voltou com outro princípio. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço ser chamado teu filho. Então, me parece que quem acha que merece, sai da posição da bênção. E quem acha que não merece, volta para a posição da bênção. Então, hoje tem tido um evangelho que é o seguinte: eu mereço, eu determino e eu digo o que Deus tem que fazer. Exatamente. Né? E tem um evangelho que é o evangelho que eu não mereço. Eu não mereço nada. Não estou qualificado. Mas Deus me dá e me abençoa, né? A impressão que eu tenho, pastor Ezio, aí você me ajude, é assim, parece que quem merecia, ninguém foi abençoado perto de Cristo, né? Exatamente. E quem não merecia, parece que recebeu tudo. Nem o milagre de Jesus, ele o fez baseado em uma condição que fosse algum tipo de ato ou algum tipo de conduta. Não é? Jesus sempre dizia: seja conforme a sua o quê? Fé. Jesus então não exigiu: olha, primeiro você precisa arrepender. Em nenhum momento ele falou isso. Primeiro você precisa consertar a sua vida para depois você vir receber. Por quê? Porque o evangelho não se trata de merecimento. Não é? O evangelho se trata da graça de Deus. E a palavra graça nunca é demais a gente lembrar o significado dela, que é favor e merecido, ou seja, é a bênção de Deus para quem não merece. Esse fato, né, do filho pródigo, ele em algum momento cair em si, voltar para a casa do pai, e assim, é uma coisa que eu medito, porque qual a razão de ele voltar para a casa do pai? A razão é porque na casa do pai era o único lugar no mundo onde ele ia encontrar comida de graça. Nenhum outro lugar do mundo ele poderia receber algo do qual ele não pudesse pagar para receber. Então ele volta porque sabendo que não era digno, e ele volta com uma metanoia, ele volta com uma transformação na sua mente, porque ao dizer para o pai, né, pai, pequei contra ti, né, pequei contra o céu, né, não sou digno, não mereço, né, de ser chamado, né, teu filho. E ele diz também, né, quando ele decide voltar: olha, eu vou voltar porque na casa do meu pai até os trabalhadores têm o quê? Pão com fartura. Quer dizer, a mente dele muda em relação ao pai dele.
não é? Porque se o pai era tão bom para os trabalhadores, imagina para os filhos. Então ele